Marinho, a gente falava de todo esse processo que vai começar a partir de agora, né? Os cardeais brasileiros estão se preparando para o conclave em Roma, devem embarcar nos próximos dias. Quem traz as informações agora, Camila Yunis, chegando a essa cobertura aqui da Jovem Pan, 12h31. Boa tarde, Camila. Oi, Thiago. Boa tarde para você, para o Marinho, boa tarde a todos que nos acompanham aqui na Jovem Pan. Exatamente, neste conclave a gente deve ter a participação de 7 cardeais brasileiros. No último conclave, inclusive, que escolheu o Papa Francisco, nós tivemos a participação de 5 cardeais brasileiros. Então, dessa vez teremos 2 a mais. A expectativa é de que eles viajem já nesses próximos dias para a participação. Inclusive, né, o próprio cardeal Dom Odilo Scherer, ele deve ir nesses próximos dias para Roma. Inclusive, ele acabou de dar uma entrevista coletiva, disse que não tem data ainda definida para quando ele deve embarcar para Roma, mas que ele quer participar da cerimônia de sepultamento do Papa Francisco, que dessa vez vai acontecer aí essa cerimônia de uma forma um pouco mais simples, um pouco mais enxuta do que costuma ser. Então, ainda não tem data para que o Dom Odilo vá para Roma, mas deve acontecer nos próximos dias. E depois dessa cerimônia de sepultamento, como a gente tem falado ao longo da programação da Jovem Pan, aí sim será feito o conclave, né, que pode durar semanas aí para a escolha do novo Papa. Inclusive, neste momento também, Thiago, vale a gente destacar, até eu estou falando um pouco mais baixo, porque a gente está aqui na Catedral da Sé, que está acontecendo uma missa de celebração aí, de homenagem ao Papa Francisco. E por aqui está bastante cheio, viu? Muito lotado de fiéis, pessoas em pé aqui para acompanhar essa despedida, esse adeus aqui na cidade de São Paulo, na capital paulista, ao Papa Francisco. Então, essa missa está sendo celebrada pelo cardeal Dom Odilo Scherer, né? Está fazendo essa missa aqui na Catedral da Sé, que está bastante cheia, com vários fiéis muito emocionados, né? A gente falou com alguns antes de entrar ao vivo, Thiago, e muitos ali inconformados, né? Destacando todo o papel que o Papa Francisco teve, né, ao longo desse papado. A gente acompanhou também a coletiva do Dom Odilo Scherer, que falou a respeito, né? Também destacou todo o trabalho do Papa Francisco, né? Do papel fundamental dele, olhando para os mais pobres, e falou também a respeito, né, de quem deve ser o próximo sucessor. Ele falou que, claro, sempre fazem especulações, disse que não dá para se ter ideia, né, que isso só vai ser definido nas próximas semanas, no conclave, e falou também que não faz diferença ser um papa conservador ou um papa mais progressista, que, independente disso, quem for assumir, né, essa gestão da Igreja Católica será uma pessoa que estará de acordo com os preceitos da própria Igreja. Ele também destacou o papel do Papa Francisco no combate, né, aquelas denúncias de pedofilia dentro da própria Igreja Católica, e disse também que o próximo Papa que assumir terá que dar continuidade neste trabalho. Então, essa coletiva de imprensa durou quase 1 hora, né, do cardeal Dom Odilo Scherer falando a respeito da morte do Papa Francisco, falando também sobre a possibilidade de quem irá assumir ou não aí, né, o papado, né, esse próximo papado. Então, agora está acontecendo essa missa, que está bastante lotada aqui na Catedral da Sé, e a gente vai seguir acompanhando, porque tem vários padres aqui, cardeais, participando dessa cerimônia de despedida do Papa Francisco aqui na capital paulista, Thiago e Marinho. É isso, e hoje feriado, né, aqui no Brasil, muita gente indo à igreja nesse horário talvez não tão comum se fosse um dia normal, né, Marinho? Então a Camila aí nos trouxe as informações aqui da Catedral da Sé. Até já. Não poderia ser diferente. A gente vai aqui já nos despedindo da Tereza Morrone, que, claro, tem um momento aqui para suas considerações finais, agregou em muito, a gente agradece a sua presença aqui. Eu agradeço pela participação, que vocês continuem fazendo esse trabalho brilhante, uma cobertura muito especial mesmo que a Jovem Pan está fazendo, que vocês continuem. Agora eu vou para os bastidores continuar a minha apuração sobre o Papa Francisco. Obrigado, Tereza. A gente segue adiante aqui com a cobertura da nossa Jovem Pan News, diretamente para Itália, onde se encontra o nosso comentarista Fábio Piperno, sempre cativo do programa 3 em 1 e da casa como um todo, e diretamente da Itália num dia como esse, hein, Piperno? Você me ouve bem? Tudo bem, Marinho? Eu estou aqui na Praça do Duomo, em Milão, e recebe centenas de pessoas. Agora há pouco, inclusive,
alguns artistas locais começaram a cantar música, enfim, tocar música sacra aqui na praça. Vocês podem ver aqui bastante gente. Tá? Ao fundo, aqui, a Catedral Gótica do Duomo, né? Um dos principais cartões postais da Itália. Né? E no momento, então, em que, claro que surgem muitas especulações, vocês inclusive falaram aí do Luiz Antônio Tagle, ex-arcebispo de Manilha, que foi inclusive nomeado cardeal por Francisco, né? Agora está aqui em Roma. Esse seria um dos nomes, né? Fora os italianos, o outro nome entre os não nascidos na Itália seria o do arcebispo de Marseille, chamado Jean-Marc Avelan, e os outros todos candidatos, os principais. Aliás, o Avelan, ele tem 67 anos, foi nomeado em 2020, é um cardeal até mais novo, e é claro que a Igreja Católica também se preocupa com essa questão da faixa etária. Afinal de contas, Francisco era apontado como uma espécie de papa de transição, não se imaginava que o papado dele fosse durar tanto tempo, foram 12 anos, e agora a Igreja Católica, então, trabalha um outro nome, principalmente considerando os novos desafios. As questões comportamentais, a abertura promovida por Francisco, que é algo que se tornou um tema muito caro, principalmente para correntes mais liberais da Igreja Católica, e, acima de tudo, Marinho, o contínuo crescimento do número de católicos no continente africano. Por isso, inclusive, também o cardeal nigeriano, que vocês citaram há pouco, é outro que surge com bastante força aí na Bolsa de Apostas, mas, claro, o diário Il Messaggero, certamente o veículo de imprensa do mundo que mais entende de Vaticano, também aponta, claro, 3 cardeais nascidos na Itália. Um deles, o presidente, o Matteo Maria Zuppi, que é o presidente da Conferência Episcopal da Itália, sempre um nome muito forte, assim como o cardeal de Bolonha, o Piero Parolin, e esse também seria um nome bastante forte entre aqueles que são agora inicialmente apontados. Mas a gente sabe muito bem que também há uma tradição de que aqueles que são fortes na chegada, as fortes na partida, nem sempre estão entre os favoritos na reta de chegada. Marinho. É isso aí, Piperno. Claro que é da natureza humana já querer, enfim, se apressar e buscar identificar quem será o sucessor do trono de São Pedro, mas, claro, seria completamente precoce, precipitado. O próprio Papa Francisco é o maior testemunho disso, era um azarão, não estava sendo conversado e acabou assumindo e deixando esse legado após 12 anos de pontificado. Eu vou agora com o nosso Thiago Berrais, aqui para seguir engajando aqui com o Fábio Piperno, diretamente da Itália. Ô Piperno, primeiro, uma honra te receber aqui, mas a gente tem no jornalismo a seguinte frase, né? Que jornalista bom é aquele que está na hora certa e no lugar certo. Não dá para dizer que essa é a hora certa, obviamente, se tratando de uma despedida de um Papa, mas o que você deve, obviamente, interrompendo as suas férias, porque eu sei que você vai para Roma para acompanhar a nossa cobertura e fazer parte dessa cobertura, o que você já sentiu aí de repercussão na própria Itália? Os italianos, obviamente, muito preocupados e acompanhando essa sucessão, e além dos milhões de turistas que estão todos os dias, todos os anos aí na Itália, que muita gente vai para Roma justamente para acompanhar esse período do conclave. Meu caro Fábio Piperno, boa tarde para você. Boa tarde, Tiago. É claro que a morte do Papa, ela coincidiu com os feriados de Páscoa. Tá? Eu estive em Roma há 3 dias, a cidade bastante cheia, como é natural nessa época do ano. Milhares e milhares de turistas estrangeiros. Numa Roma que é quase que um canteiro de obras. A cidade se prepara para o jubileu, né? Então, há, sim, uma série de obras aí para repaginar algumas áreas da cidade. De qualquer forma, há uma consternação muito grande, principalmente entre os italianos. A gente nota aqui nos veículos de imprensa
a primeira-ministra Giorgia Meloni foi para a TV, logo que soube, ela entrou ao vivo às 10h40 da manhã na RAI, falou muito sobre a sua relação com o Papa Francisco, e isso sempre chamou atenção, porque são duas personalidades, teoricamente, que pensam bastante diferente, né, digamos, inclinações não só políticas, mas também sociais bastante diferentes. De qualquer forma, eles viveram, sim, uma excelente relação. E ela, visivelmente emocionada hoje, falava sobre a perda do sumo pontífice. Agora, é importante a gente dizer também o seguinte, né? Aqui, por exemplo, no Duomo e em outras regiões da cidade, entre os turistas estrangeiros, é como se nada tivesse mudado muito, né? Até porque são pessoas de crenças diferentes e que vêm a Milão, que vieram à Itália, né, em busca de turismo, e é óbvio que respeitam a figura do Papa Francisco, mas o nível de comoção não é o mesmo que a gente nota em relação aos italianos. É isso aí, Fábio Pipeno, a gente segue com você. E vamos logo já acionando a nossa bancada aqui presente, Ana Beatriz Risse e Henrique Kriegner, nessa cobertura desse momento solene de reverência total absoluta. Acho que eu vou trazer uma mensagem aqui, eu queria repercutir com você, Aninha, até porque eu acho que esse deveria ser o espírito que deveria estar ecoando e sendo abraçado por todos nesse momento. Se a gente trouxer o próprio padre Paulo Ricardo, que tem uma atuação relevante aqui no nosso Brasil, respondendo ao público dele majoritariamente conservador, bem atuante politicamente, que obviamente tinha uma visão mais negativa acerca do pontificado do Francisco, ele disse, né, abre aspas, você diz, eu jamais escolheria Jorge Bergoglio como Papa. Vamos ser sinceros, eu também jamais escolheria Pedro entre todos os apóstolos para ser o primeiro Papa, mas foi Deus quem escolheu, fecha aspas. Frase do padre Paulo Ricardo, e realmente deveria ser o espírito para nortear todos nós, em reverência e em respeito a todo o processo que a gente está reportando nesse dia histórico, não é isso, Aninha? Não, Marinho, sabe o que acontece? A gente até repercutiu já sobre isso um pouco mais cedo. Por conta da sua atuação, da sua linha de defesa, o Papa Francisco acabou recebendo muitas críticas de uma parcela mais conservadora da igreja. Ele, em muitos momentos, ele respondia a essas críticas. E ele dizia, poxa, é melhor você ser um ateu do que um cristão hipócrita. Poxa, você não vai pregar aquilo que você diz defender? Você está aqui dizendo que é um católico, dizendo que é um cristão, mas na verdade você está pregando a divisão, você está pregando segregação. E eu acho que isso é tão atual, né, tirando do aspecto só da igreja, mas isso é tão atual para o mundo que a gente vive, que é um mundo de muita intolerância, de não aceitação das diferenças, que eu acho que talvez esse seja um dos principais legados que ele nos deixa, da gente respeitar o outro. E eu já falei isso aqui hoje, de você compreender, de ter empatia, porque no fim do dia é isso que prega a igreja, é isso que prega Deus. A gente respeitar e aceitar o outro, apesar das nossas diferenças. Ô Krieger, e vendo, claro, a repercussão aqui sobre a morte do Papa, o autor de uma biografia, na verdade são 2 livros que ele escreveu em parceria com o próprio Papa. Ele diz o seguinte, Austin Everreich, ele diz o seguinte, que ele teme essa sucessão na igreja em meio a essa onda nacionalista, que o Vaticano poderia ceder a algum tipo de pressão, talvez escolhendo um Papa um pouco mais conservador. É possível fazer essa avaliação ou é uma mera especulação? Eu diria, Tiago, que é mais especulação. Acho que existe sim uma possibilidade. Todos os cardeais e aqueles que estão na lista dos mais cotados, né? Que, de novo, como a história já mostra, pode ser que o próximo Papa não venha dessa lista dos mais cotados. Mas todos ali têm o seu histórico dentro da Igreja Católica, e por esse histórico de posicionamentos, de defesas e de atuação, eles são considerados mais conservadores ou mais progressistas. Agora, não significa que uma liderança, um Papa mais conservador, ele vá atuar politicamente. O Papa, a expectativa em cima do Papa é que ele seja fiel à Bíblia e seja fiel à tradição da igreja. A tradição da igreja e a Bíblia vão impor para eles limites de posicionamentos que ele deve ter em determinados assuntos. É claro que o posicionamento político dele vai influenciar e ele pode tomar atitudes mais de um lado ou mais para o outro. Porém, ele ainda precisa ser fiel, principalmente à
a Bíblia e também a tradição da Igreja Católica. Essa é a expectativa da própria Igreja Católica diante do Papa. É isso que o cargo vai exigir. Então agora, num momento como esse, tem pessoas que são mais de uma ala conservadora, que podem olhar na esperança de ter um Papa mais conservador, achando que esse vai ser a solução de todos os problemas do mundo. Não é bem por aí. Da mesma maneira, uma ala mais progressista também achando que deve ser mais a esperança de todas as coisas. Não é, porque embora nós tenhamos padrões aí que possam estar em conflito, o posicionamento do Papa precisa ser de alinhamento à palavra de Deus, à Bíblia, e também à tradição da Igreja. É nessa seara que ele vai se portar. Dizer que deveria ser assim, deveria ser assado, isso aí é secundário. É claro que existem posicionamentos aí que eu vou dizer que foram bastante polêmicos por parte do Papa Francisco, por ser de uma ordem jesuíta, que tem uma grande influência por conta da teologia da libertação. Esses posicionamentos, às vezes, são contrários ao próprio entendimento do que diz a Bíblia e a tradição da Igreja Católica. Por isso ele foi considerado muitas vezes polêmico até para as lideranças católicas. Nesse sentido, a gente precisa ter essa análise, e a expectativa é de que ele seja fiel a esses dois principais ritos, né?